Diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Até aí a leitura. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, clamamos a Ti, ó Deus, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra, Senhor Deus. O que importa, ó Deus, não é a palavra do pregador, mas sim a Tua palavra, Deus. Então, pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco, ó Deus, nessa noite, por meio desta mensagem. E que possamos, ó Deus, aprender lições valiosas que estão presentes no texto de hoje. E em nome de Jesus, oramos. Amém. Nós vemos aqui, meus irmãos, no versículo 14, depois que João foi preso, João Batista aqui se refere. Após o batismo e tentação que o Senhor Jesus Cristo passou, João encerra seu ministério com a prisão e o martírio. E Jesus inicia o seu ministério. O último profeta da antiga aliança, João Batista, sai de cena e entra Jesus Cristo para cumprir a sua missão e assim dar início à nova aliança firmada com o seu sangue. E mesmo com esse final de ministério aparentemente trágico, em certo sentido sim, né, de João Batista, pois ele perdeu a sua cabeça, literalmente, João Batista ele foi mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele cumpriu sua missão, pregou a mensagem de arrependimento e entregou os seus seguidores, ou seja, apontou os seus seguidores para o Supremo Pastor, para qual aquele que João disse que não era digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Apontou para Jesus, que é a verdadeira estrela da Bíblia. Que exemplo de líder cristão nós vemos em João Batista? Apontar todos os seus seguidores, todos os seus discípulos para o Supremo Pastor. João Batista mesmo disse que ele não era o noivo, ele era amigo do noivo. E a igreja, a noiva, pertence ao noivo. E o amigo do noivo se regozija em ver a noiva nas mãos do noivo. João, como eu bem disse, encerra o seu ministério e Jesus aqui inicia o seu ministério após o batismo e tentação, aqui no versículo 14. E o interessante para percebermos é que não iniciou seu ministério, Jesus, no centro religioso dos judeus, Jerusalém, mas sim na vista como insignificante Galiléia dos gentios, Galiléia dos judeus também. Então, embora esteja em jogo o momento certo para Cristo se adentrar em Jerusalém,
Essa decisão, ao partir para a Galileia, fala muito a respeito de Deus, que se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Pois Jerusalém, que naquele momento era caracterizada pela falta de fé e oposição dos líderes religiosos, se contrasta com a desprezada Nazaré, que se encontrava como um lugar de oportunidade para aqueles que eram os desprezados, os caipiras, os favelados, como eram considerados o povo da Galileia, do qual Nazaré faz parte. Lembram que o próprio André, na verdade Natanael, quando André vai de encontro com Natanael e diz: encontramos o Messias, Natanael diz: e pode vir coisa boa de Nazaré? E há também, lembrando agora, um versículo no Novo Testamento que diz assim: e ele será chamado de Nazareno, falando a respeito do Messias. Só que a grande questão, nós não encontramos essa profecia no Antigo Testamento, ele será chamado de Nazareno. E alguns querem colocar problemas na Bíblia com isso, dizendo que é algum erro, porque nós não vemos isso. Mas qual que é a interpretação, porque nós cremos que na palavra de Deus não há erros, para compreendermos esse versículo. A palavra de Deus diz que o Messias seria desprezado pelos homens. Não seria visto como uma pessoa bela aos olhos do mundo. Então é exatamente isso. Ele seria chamado de Nazareno. E foi justamente o que ele foi, um Nazareno, um desprezado, considerado um caipira. E assim se cumpriu essa profecia. Ele será chamado de o Nazareno. E Jesus, rumo à Galileia, ele chega proclamando as boas novas de Deus, a boa notícia de Deus para nós, que é o Evangelho. E o Evangelho é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Porém, como eu disse, embora não se achegou a Jerusalém e sim a Galileia, não venhamos pensar que os galileus eram um povo receptivo. Era também um povo rebelde, de coração endurecido, que vivia nas trevas, mas as trevas não prevaleceram contra a luz. E Jesus, o profeta prometido no Antigo Testamento, aquele profeta que seria superior a Moisés, chega anunciando, versículo 15: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Esse versículo aqui trata da plenitude dos tempos, como vai dizer o apóstolo Paulo. O que é a plenitude do tempo? É o momento determinado por Deus antes da fundação do mundo, para que viesse se cumprir o plano de redenção, o pacto de redenção do ser de Deus na Santíssima Trindade. E no momento onde era propício, no momento onde havia a Pax Romana, onde havia uma grande, podemos assim dizer, tecnologia romana, ao criar estradas que ligavam várias cidades, onde havia também uma língua geral entre o povo, o grego. Então nós vemos que foi um momento determinado por Deus, o momento correto, a plenitude dos tempos, para vir o Salvador. E sobre essa plenitude dos tempos, eu lembro que o nosso irmão Rodrigo, esses dias, no devocional, ele disse que Deus mais ama, depois de seu Filho, é a igreja, o qual Cristo derramou o seu sangue por ela.
E esses dias estudando, eu vi que, lembrando também de Jonathan Edwards, que tem um livro que diz: qual o fim que Deus criou o mundo? O fim que Deus criou o mundo não foi para ter um lugar agradável para nós, mas sim para a sua própria glória. Mas, estudando esses dias, foi nessa pergunta: qual o fim que Deus criou o universo, o cosmos? E o autor, não lembro quem, se eu não me engano era João Calvino, ele disse que o fim pelo qual Deus criou o mundo foi a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O cosmos foi criado para esse momento, para a plenitude dos tempos, onde viria o Salvador para resgatar o seu povo e assim glorificar a Deus grandemente. O momento exato de Deus, o momento determinado por Deus, decisivo na história da salvação, em que todas as esperanças do Antigo Testamento se cumpririam. Momento oportuno, o alvorecer da salvação. Mas como compreender esse tempo é chegado e o reino de Deus está próximo? É chegado ou está próximo? É chegado, pois o próprio rei está presente. E é ele quem te dá passe ao reino. E você só pode estar nesse reino se você estiver ligado ao rei, que é a união mística do cristão com Cristo. Porém, ao mesmo tempo, ele está próximo, pois ele se encontra no início do seu ministério, em uma busca de estabelecer uma nova aliança com o seu povo. Jesus ainda não havia se entregue como sacrifício na cruz, pelos nossos pecados, e ainda não havia ressuscitado ao terceiro dia, subido aos céus e derramado o Espírito Santo, dando início à igreja cristã lá em Pentecostes. Ou seja, o tempo é chegado, o rei está aqui. E o reino está próximo, próximo a se cumprir por meio das obras do rei. E Jesus, o rei, ele acrescenta algo na proclamação, o qual João Batista não tinha na sua. Jesus diz: arrependam-se e creiam nas boas novas. João Batista somente dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E ao dizer creiam nas boas novas, nada mais é do que dizer creiam em mim. Pois eu sou a boa notícia de Deus para vocês, pecadores. E ele diz: arrependam-se também, que é mudança de mente, metanoia. E nós não devemos resumir que mente é somente intelecto. É mais abrangente no contexto bíblico. Mas sim, envolve a razão. Envolve sim a razão, quando tomamos conhecimento do nosso estado pecaminoso, do quanto somos pecadores e estamos perdidos por nós mesmos diante de um Deus santo. Mas, através do Evangelho, é-nos apresentado um Deus cheio de graça. E assim, o arrependimento envolve também a emoção, que é tristeza segundo Deus, choro pelo pecado, reconhecimento que somos pecadores, choro pelo pecado e não simplesmente pelas consequências do pecado. E assim envolve também a vontade, que é dar meia volta e se voltar para Deus. Isso que significa conversão, uma mudança de atitude. Mas digo que isso só é possível se for anunciado a nós o Evangelho. Pois o arrependimento é lei e o Evangelho é graça. E é a graça de Deus que nos compele, nos motiva a cumprir a lei. E uma questão importante: tanto o arrependimento quanto a fé são dons de Deus. Nós não temos a capacidade de produzir isso. É antinatural a nós, pois a nossa natureza é pecaminosa. Arrependimento e fé é algo antinatural. A nossa natureza corrupta. E somente por meio da regeneração, que é aquele ato de Deus ao nos dar vida, quando nós nos encontramos mortos em delitos e pecados. E essa obra de regeneração, Deus executa em nós após ouvirmos a mensagem. Essa mensagem,
arrependam-se e creiam no Evangelho. É claro que há pessoas que Deus vai trabalhando por etapas, podemos assim dizer. Deus já planta a semente, vai trabalhando. Há um milagre de Cristo, né? E se nós formos perceber, e muitos estudiosos dizem isso, os milagres de Cristo não eram simplesmente com o objetivo de curar a pessoa, mas também com o objetivo de transmitir uma mensagem por meio do milagre, que é o que nós vamos aprender aqui em Marcos, que tem pouco discurso e muitas obras de Cristo. Então, nós temos que ver que há uma mensagem por trás das obras de Cristo. E lembra daquele milagre que Jesus cura um homem cego, mas ele não restaura a sua visão imediatamente, mas primeiramente ele enxerga meio borrado, e observa as pessoas e diz que é como se fossem árvores, e depois Jesus novamente toca aquele homem e ele enxerga claramente. E a mensagem por trás disso é que Deus muitas das vezes trabalha em nós, e em todos, né? Trabalha em nós por meio de etapas. A gente nunca enxerga claramente no início da nossa conversão. E, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era conhecido como um touro indomável, um touro feroz. E ele, antes de se converter, perseguidor da igreja de Cristo, ele arrastava pessoas de suas casas, espancava e até mesmo fazia elas blasfemarem contra Deus. Mas se deparava com muitos crentes que diante da pancadaria não negavam o Senhor, mantinham a sua confissão de fé. Estudiosos como Hernando Dias Lopes, no seu comentário, vai dizer que Deus já estava trabalhando com Paulo ali. Pois Paulo, ao observar o testemunho e a mensagem dos cristãos, Deus já estava trabalhando no coração dele. Tanto que era como se ele estivesse indo contra os aguilhões de Deus, quando o Cristo fala com ele, quando ele se encontra com o Cristo glorificado. E aguilhão nada mais é do que uma ponta no chicote para você domar o animal. E o Senhor diz, duro é você querer recalcitrares, brigar contra o aguilhão de Deus. Houve um pregador italiano, no século passado, na década de 50, um pastor batista, chamado Egídio Gioia, e ele era pregador em Campinas, e ele fala sobre o que é crer no Evangelho. Sabemos que a mensagem central do Evangelho é Cristo e este crucificado. Mas nós só haveremos de compreender o Cristo crucificado se nós haveremos de compreender o Deus triuno. E ele diz assim sobre o que é crer no Evangelho. Significa crer em Deus, porque o Evangelho é de Deus. Significa crer no Filho de Deus, porque Jesus pregou o Evangelho de Deus. Significa crer no Espírito Santo, porque o Espírito Santo ungiu a Jesus para pregar o Evangelho. Significa crer nas Escrituras, porque são a revelação da Trindade ao homem perdido. Significa crer nas promessas de Deus ao homem, porque são a verdade infalível. Significa crer que Jesus Cristo veio ao mundo para dar a sua vida no sacrifício vicário da cruz, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer no Evangelho é crer no Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. Crer em Cristo é ter a vida eterna. Fecha aspas. Então, meus irmãos, foi essa mensagem que transformou os homens que nós conhecemos como apóstolos, que foram usados como instrumentos de Deus, como fundamento para a igreja, baluarte da verdade, o fundamento. Como vai dizer o apóstolo Paulo em Efésios, que nós estamos sobre o fundamento dos apóstolos, Novo Testamento, e dos profetas, Antigo Testamento, do qual Jesus Cristo é a pedra angular, ou seja, a pedra de sustentação, que sustenta todo o edifício. E essa mensagem, meus irmãos, chegou até nós também. E nós temos consciência da nossa natureza caída, nascidos no pecado. Reconhecemos isso, reconhecemos o mal que habita em nós. Se sim, como ficamos? Estáticos?
em desespero? Ou corremos em direção às boas novas, à boa notícia de paz, de perdão, de reconciliação? Aí que vem a paz, né? Porque tem a paz com Deus, você está reconciliado com Deus. E estando em paz com Deus, você tem a paz de Deus, que é viver em paz nesse mundo de trevas. Independente das circunstâncias, Deus nos fortalece. Uma mensagem de esperança. E embora, meus irmãos, nós sejamos crentes, precisamos continuamente de exortação. Porque esses dias eu estava vendo, não sei se vocês já acompanharam, seguem lá, o Weber Campos, pai. E ele está com uma série no Instagram sobre o coração humano. E ele fala que a gente pensa que a gente não pode esquecer de Deus, mas facilmente, nós crentes, podendo estar até mesmo aqui na igreja, nós nos esquecemos de Deus. Nossa mente fica vagando. No dia a dia também, nós temos a tendência a uma amnésia espiritual. E devemos lutar contra isso. Já sentimos, irmãos, e abandonamos o pecado, lutamos contra ele. E se sim, descansamos em Cristo e nele confiamos, porque é nele que temos o poder. Não há poder em nós. Então, meus irmãos, uma verdade é, todo cristianismo ele começa na alma. E agora veremos a respeito do chamado de alguns desses homens, apóstolos de Cristo. Versículo 16. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Olhando assim para o texto, podemos imaginar como que foi esse chamado, né? Jesus está passando, será que Jesus está passando? Vê eles pela primeira vez, e eles veem Jesus pela primeira vez, sem nunca terem ouvido falar de Cristo, e simplesmente se levantam e seguem Jesus sem nenhum conhecimento prévio a respeito de Cristo. Como algo bastante místico, como se eles fossem hipnotizados e o seguissem do nada. Deus tem poder para isso, mas esse não é o modo que Deus se agrada em agir. Não foi assim, irmãos, não foi assim. Eu creio que todos esses que são descritos nas Escrituras, que tiveram um encontro com Cristo e subitamente se levantaram e começaram a seguir a Cristo, creio que todos esses homens ouviram falar a respeito de Jesus. E há uma prova nisso, há uma prova, não há nem discussão. O próprio André, que é citado no texto, que é irmão de Simão Pedro, o qual Jesus chama André e Simão agora, no texto, ele era um discípulo de João Batista. E ele ouviu aquela poderosa declaração de João Batista quando vê Cristo chegando. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses homens e demais outros que viriam a se tornar um apóstolo tiveram um encontro com Cristo antes desse chamado aqui, que é o encontro da salvação. Podemos chamar esse encontro agora do encontro do discipulado, o qual eles são chamados a seguir a Cristo. E mais para frente, vemos Jesus declarando eles como baluarte da igreja, o chamado para apóstolo. Lá no Evangelho de João, nós vemos que André chega em seu irmão Simão Pedro e diz: achamos o Messias. Aqui não aparece em Marcos, mas em João sim. E Jesus olha para Pedro e diz: você é Simão, mas agora será chamado de Cefas, que significa Pedro. Olha isso, meus irmãos, olha isso. João Batista,
que teve, imagine, esses homens, ao encontrarem Cristo, nesse texto aqui de hoje, e virem Cristo, ouvirem Cristo, o chamando-os, mas lembrando também do que eles ouviram a respeito de Cristo, quando eles viram o próprio Cristo. E olha que interessante, João Batista, ele era um homem que pregava com autoridade. A palavra de Deus vai dizer que muitos o seguiam. Ele tinha muitos discípulos. E as pessoas consideravam ele de fato um profeta de Deus. Pregava com autoridade. Então as pessoas olhavam para ele como um exemplo. Olhavam para ele e seus olhos brilhavam, pois as pessoas o seguiam. E ele era um cara bastante exótico. E aquele que você se espelha como um exemplo, um mestre para você, João Batista, ele fala para os seus discípulos assim: está vendo aquele ali? Eu não sou digno nem de desamarrar as correias das sandálias dele. Eu não sou nada comparado com Jesus. Então imagine a imagem de Cristo na mente deles. Então, esses dois irmãos, Simão, o Pedro, Pedro e André, tiveram um encontro marcante com Jesus, relatado lá em João. E é bem provável que Tiago e João também tiveram um encontro com Cristo. A Bíblia não fala, mas pode ser que sim. Pode ser que eles também fossem os discípulos de João Batista. Pois aquela comunidade de pesca, que eram tudo ali da mesma região, todos se conheciam ali. Mas mesmo que eles não tivessem tido um encontro com Cristo antes desse chamado, bem provável que Tiago e João conhecessem Cristo por meio do testemunho de André e de Pedro, que haviam testemunhado a respeito de Cristo. E chamou esses homens, nesse texto dessa noite, para pescar outro tipo de pesca. Se tornariam pescadores de homens. Claro que para eles foi muito mais forte do que nós ouvindo, porque nós não somos pescadores. Imagine, você dedica a sua vida na pesca. Aí chega aquele grande mestre, o qual o seu antigo mestre, João Batista, diz que não era digno nem de desamarrar as correias das sandálias. E este grande mestre, superior a João Batista, ele diz assim: vocês pescam peixe, mas eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Isso é muito forte, essa expressão, pescadores de homens. E vemos também que esses homens, embora vou dizer que eram humildes, sim, primeiramente eram judeus, e havia um desprezo contra os judeus. Os judeus eram cativos de Roma. E ainda eram galileus, eram os caipiras. Mas nós vemos que eles eram uma espécie de empresários da pesca. Eles tinham uma vida financeira instável. Por que eu digo isso? Porque nós vemos que no final do texto, eles tinham até mesmo empregados. Eles tinham empregados, eles eram, ou seja, não dizendo que eles eram multimilionários da pesca, não é isso que eu quero dizer. Mas eles eram pescadores experientes. Eles tinham empregados. Mas ainda assim, eram de uma classe desprezada. E olha isso. Tanto Jesus ter partido para a Galileia, quanto Jesus chamar galileus para o seguirem, e não judeus aristocratas, mostra que Deus se agrada do fraco. Deus se agrada do desprezado. Deus é mais glorificado na fraqueza. E Jesus traz o anúncio de que eles serão pescadores de pessoas. Aquele que fisgou João Batista, Jesus, que era um pescador de gente, podemos assim dizer, de João Batista, Jesus chama esses homens e também nos chama e diz que também seremos pescadores de gente. É algo grandioso. E
E eles pescaram. Lá em Atos capítulo 2, após o derramamento do Espírito Santo, lembra que momento antes, né, no final dos evangelhos, nós vemos Pedro negando Cristo 3 vezes. E após o derramamento do Espírito Santo, ele, cheio do Espírito, compreendendo agora o significado da cruz, ele prega e 3.000 pessoas se convertem. Esses homens que pescavam, pescadores, foram pescados por Cristo para pescarem outras pessoas para Cristo. E essa pescaria alcançou nós, irmãos. Essa pescaria alcançou nós também. Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, que embora não era um apóstolo, fazia parte do colegiado apostólico, estava ali caminhando junto com eles. E o que nós vemos nesses homens? A transformação nesses homens. Pedro, como eu acabei de dizer, ele teve em seu currículo esse fracasso apostólico. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas Deus trabalhou nesse homem que ele pregou com muita coragem depois, e a tradição vai dizer que ele até mesmo foi crucificado de cabeça para baixo, pois ele disse que não era nem digno de morrer como seu mestre. Olha a transformação em Pedro, que era altamente também temperamental. Em alguns momentos ele era corajoso, em outros momentos ele era covardão. Ele era corajoso quando estava perto de Cristo. Arrancou a espada e cortou a orelha do cara. Quando Cristo foi capturado, ele ficou com medo. Ele era um homem extremamente temperamental, pavio curto. E Deus trabalhou nesse homem a paciência, o amor, que mesmo após ter sido lá em Gálatas, Paulo relata que Pedro, ó, para você ver como nós somos instáveis, né? Pedro chegou em determinado momento, mesmo depois de se tornar apóstolo, ele também ficou com temor dos homens. Quando ele ficava junto com os gentios, que não eram judeus e se converteram a Cristo. Mas quando os judeus chegavam, ele se afastava com medo, com vergonha. E Paulo vai dizer que ele estava agindo com hipocrisia. E Paulo, na frente de todo mundo. E eu vou dizer para vocês, Pedro era conhecido como o líder máximo da igreja. E não Paulo. Paulo confrontou Pedro na frente de todos. E vocês creem que Pedro ficou de mal de Paulo? Nunca mais conversou com Paulo? Não. Na segunda carta de Pedro, Pedro vai dizer que Deus deu tanta sabedoria para o apóstolo Paulo, elogia o apóstolo Paulo, que escreve coisas incríveis, mas que os ignorantes, os mal intencionados, deturpam o ensino de Paulo. Então nós vemos na segunda Pedro, ele falando muito bem de Paulo. Então há uma transformação nesses homens. E Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que também eram conhecidos como filhos do trovão. Esse apelido, né, significa que eles também eram um pouco temperamentais. Filhos do trovão. E eles também eram gananciosos, né? Lembro que eles chegaram... na verdade foi a mãe deles, né? Mas eles estavam lá junto, né? Eles que devem falar na cabeça da mãe deles. A mãe deles chegou lá em Jesus e falou assim: quando estabeleceu o teu reino, e olha que visão carnal, né? Imaginando um reino terrestre. Coloque meus 2 filhinhos para sentar um de cada do seu lado, tipo assim, ter uma posição de autoridade. Então nós vemos, né, como Deus trabalhou na vida desses homens, o qual João, que aqui é um dos filhos de trovão, é chamado do apóstolo do amor, aquele único que não foi martirizado. Claro, morreu em certo sentido sim, né, porque morreu no exílio, mas é aquele que o mais próximo do mestre, no sentido de até apoiar a cabeça no peito do mestre, Jesus. E é o único que estava próximo da cruz. Todos os outros fugiram, né? Todos os outros fugiram. João estava lá com Maria e as outras mulheres. Maria, mãe de Jesus, e as outras mulheres próximo da cruz. E qual foi a atitude desses homens ao chamado de Cristo? Rendição total. Negaram-se a si mesmos. O texto vai dizer que eles deixaram o barco, deixaram o seu pai e os empregados. Imediatamente. O que isso significa, irmãos? É bom deixar isso bem claro, o que isso significa, pois algumas passagens já trouxeram confusão para muita gente ao longo da história da igreja, que abandonaram suas famílias
para um chamado missionário que não era deles. Significa que nós devemos deixar nossas famílias? Não devemos compreender deste modo. O chamado desses homens foi um chamado específico. E olha, eles não abandonaram suas famílias. Mais para frente nós vemos que Pedro levou Jesus para curar até mesmo sua sogra. Eles não abandonaram seus barcos. Eles continuaram pescando quando precisavam. Nós vemos isso. Nós vemos em vários textos que eles voltaram à pesca em determinado momento. Mas o que isso significa? Quando Deus nos chama, o próprio Deus nos chama. Esse chamado é irresistível. Graça irresistível. Não é como se Deus nos puxasse pela orelha, como se fosse contra a nossa vontade, mas não. Ele transforma o nosso coração. E Ele nos chama. E nós, com vontade, nos voltamos para Deus, porque Ele mudou o nosso coração. E foi assim que aconteceu. Eles imediatamente o seguiram. O chamado de Deus, meus irmãos, ninguém resiste. Agindo Deus, quem impedirá? Ao nosso chamado, as pessoas resistem, mas o de Deus não. E nós somos chamados a fazer o chamado, a proclamar, que é o chamado geral. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. E tem gente que vai dizer que a fé reformada, o calvinismo, é um empecilho contra a salvação, contra a evangelização. Claro que não. Na verdade é um incentivo, pois nós sabemos que o poder de Deus, o poder de conversão não está em nós, e sim em Deus. Porque imagine, a mentalidade arminiana, por exemplo, de evangelização, pensa que nós temos que chorar na frente da pessoa, cair aos pés da pessoa, ficar insistindo, que pela força nós vamos converter a pessoa. Não! Nós fazemos o chamado geral. Deus faz o chamado eficaz por meio do nosso chamado geral. E o ministro do Evangelho, assim como o pescador, deve se esforçar para pegar peixes. Isso exige paciência, sabendo que é Deus que no final pesca corações das pessoas. Vemos nesse texto também um ensino sobre renúncia. Se preciso, devemos deixar tudo para trás. Até mesmo os familiares, se eles se colocarem entre nós e Deus. Jesus mesmo disse, né? Aquele que não deixar pai, mãe, filhos por mim, não é digno de mim. E tem pessoas que olham para esse texto e têm uma grande dificuldade. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque Deus, o primeiro mandamento, amarás a Deus acima de todas as coisas. Quando nós escolhemos a criatura ao invés do Criador, nós estamos escolhendo a tristeza. Nós estamos deixando de lado a fonte de toda alegria em prol da criatura. Eu só amarei os meus filhos, a minha família, corretamente, se eu colocar a Deus acima de tudo. Só assim eu amarei minha família de verdade. O marido só amará a esposa de verdade, se ele colocar a Deus acima de tudo. A esposa só amará o marido de verdade, se ela colocar o marido acima de tudo. Essa é a verdade. Porque muitas pessoas dizem, o amor se acabou. Por isso que nós não demos mais certo, que largamos. Mas na verdade não é o amor, a emoção, o sentimento que vai sustentar a união, e sim a aliança com Deus. Por isso, irmãos, essa mensagem de arrependimento, de fé, de vida, pois nós fomos vivificados pela palavra, tem também transformação que isso gera, e gerando transformação também nos traz propósito. Nós temos propósito para viver, irmãos.
Vocês acreditam nisso? Nós temos um propósito para viver. Quantas pessoas hoje em dia estão perambulando, filosofando, buscando em um monte de seita, espiritismo, contato com não sei quem. Sentido para a vida. Sentido para a vida. Nós temos o sentido da vida. E eu digo, meus irmãos, você se vê olhando para trás, ou você se vê olhando para frente, para o Senhor, confiando nele, caminhando em direção a Ele, durante as tempestades da vida. Eu estava falando ontem com o Rodrigo. Hoje nós temos tanto entretenimento, mas tanto entretenimento, que hoje em dia, né, as redes sociais, por exemplo, as plataformas, eles não querem conteúdo longo. Eles não favorecem conteúdo longo. Eles querem conteúdo de 1 minuto e meio. Você fica lá passando, e isso as pessoas fazem propaganda, né, para patrocinar esses vídeos curtos, porque vídeo longo não interessa. E hoje, isso afeta até a nossa mente. Não sei se vocês sentem assim. Muitas vezes eu me sinto, mas a gente acaba não tendo paciência muitas vezes para conteúdo longo. E com essa falta de concentração e essa grande quantidade de entretenimento, estar domingo após domingo numa igreja estudando uma carta escrita por um homem há 2000 anos atrás é um milagre. Só Deus para fazer isso no nosso coração. De nos debruçarmos pela palavra de Deus. Isso é um milagre. Ou você acha porque é natural você ter prazer em estudar a palavra? É um milagre. E isso porque você compreende o que o Senhor fez por você. Fiquei muito feliz em ver o nosso irmão Bruno dizendo que está estudando a carta de Gálatas com os comentários de João Calvino. Comprou o comentário e está curtindo muito, né, Bruno? Isso é maravilhoso, vermos nossos irmãos estudando a palavra, buscando conhecimento. E isso só é possível porque nós compreendemos o que o Senhor fez por nós. E isso nos levará à renúncia que for preciso. E até mesmo a renúncia é um dom de Deus. Não pensamos que nós somos muito fortes por nós mesmos. Não pensamos que, vamos dizer que nem Pedro, né? Até a morte, Senhor, eu vou com você. Passou um capítulo, negou Jesus. Um capítulo. 3 vezes. Então, às vezes tem gente que fala assim, né? Vamos orar para o Senhor mandar uma perseguição contra a igreja. Que aí as pessoas vão acordar. Está falando igual Pedro. Está falando igual Pedro. O martírio, irmãos, é um dom de Deus para nós também. Tomara que não experimentemos isso. Mas se experimentarmos, que o Senhor nos dê graça. Né? E é isso, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude a seguirmos o exemplo desses homens que foram baluartes da verdade, fundamento da igreja. E o Senhor usou homens comuns, e por meio desses homens comuns, o Senhor transtornou o mundo, no bom sentido da palavra. Virou o mundo de cabeça para baixo. E essa mensagem, por meio desses 12 homens, chegou até nós aqui. Debaixo de muita opressão, perseguição, ninguém conseguiu destruir a mensagem. Amém, meus irmãos? Vamos orar.